os dias. Democracia no ar. Olá, bom dia, seja bem-vindo você. Agora 10 horas, 1 minuto. Está começando a partir de agora, até 11 horas da manhã, os nossos compromissos matinais Democracia no ar. Aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM, o 1310, ainda Canudos FM 104,9 de Boa Viagem. Essa aí, no decorrer da sua programação local, começa a retransmissão, ok? Ainda a web rádio FETRACE e também estamos ao vivo através da página Democracia Participativa do Facebook. Apresentação, produção dele, Márcio Rodrigues. Participação especial, Souza Júnior. Abertura, técnica e intervenções. Comigo, Jonathan Neto. Democracia no ar. É um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural. FETRACE, Mova-se, Sinfarce, Oxô Advogados Associados e Sintaf. Agora 10 horas, 2 minutos. Vamos então a uma nova edição do programa Democracia no Ar, que está começando ao comando dele. Márcio Rodrigues, bom dia. Bom dia, obrigado, Jonathan Neto, amigos ouvintes. Estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, agora 10 horas e 2 minutos. Esse daqui que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da FETRACE, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Oxô Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede na web rádio FETRACE, na Liberdade AM de Boa Viagem. A Canudos FM, também de Boa Viagem, retransmite o programa ao longo de sua programação normal. Estamos ao vivo aqui, ó, para todo mundo, para todo o mundo, para todo o Brasil, no Facebook do Movimento Democracia Participativa Ceará. Esse que é um espaço, Democracia Participativa, Democracia no Ar, esse que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui, os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no ar. E na edição de hoje vamos receber Ítalo Coelho de Alencar. Ele que está aqui na minha frente, aqui no estúdio da Atitude Popular, é estudante de Direito da Unifor, agente jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do coletivo Plantando a Informação. O Plantando a Informação é quem organiza a Marcha da Maconha. Exatamente. Ele é militante também do MAIS, do Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista. Ítalo estará conosco no programa para fazer uma análise da luta de quem defende a descriminalização do uso da maconha, a luta pela regulamentação, mais ainda do que a descriminalização, e de outras drogas, como forma de se combater a violência que hoje graça o Brasil justamente por causa dessa falta de um entendimento de que quem consome drogas não é uma pessoa que descumpre a lei, mas é uma pessoa que precisa de algum tipo de orientação médica, né? Seria por aí, Ítalo? Bom dia, bem-vindo ao programa Democracia no Ar. Você está falando aqui para boa parte do Ceará e do Brasil. Que bom. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes e aos que estão pelo Facebook, né, assistindo ao vivo. Muito obrigado pelo espaço. A gente sempre agradece essa oportunidade, porque não é sempre que nós temos a oportunidade de fazer esse debate, né, de uma nova política de drogas, né? No Brasil, a gente vive hoje e há quase 100 anos sob a égide da proibição, né, das drogas, como uma política de evitar que as pessoas usem, mas os números mostram que não está sendo vitoriosa, né? E é preciso repensar isso, porque as pessoas estão usando cada vez mais drogas e a violência só aumenta e não resolve. Você não faz o combate de forma adequada, né? Eu acho que o combate às drogas e algumas experiências europeias nesse sentido vêm demonstrando isso. Ele se dá mais efetivamente quando você acaba por discutir, né, com
à sociedade como um todo uma maneira não violenta de se lidar com o resolver problema. essa questão. É, Aliás, nós temos bons exemplos, né, de que a violência realmente não leva a nada e gasta muito dinheiro. ela nasce né? com a violência, ela é inerente à proibição de algum comércio, né? Sempre que algum comércio for proibido, Acho que a gente as formas de burlar vão ser certamente violentas. tem um bom exemplo se a gente for olhar para os Estados Unidos da época da lei seca, né? Sim, sim. É o marco da proibição, da derrota que significa a proibição, né? Os danos sociais são muito maiores do que uma regulamentação, que a gente possa tratar de forma séria o problema. No Brasil, a gente instituiu a proibição das drogas sem nenhuma discussão com a sociedade, né? Continua com essa política sem proibição. Muitas vezes você perguntar às pessoas por que elas defendem que as drogas sejam proibidas, você vai ver com a desculpa meramente moral, né? Não tem nenhum embasamento científico. Até porque, né, é importante que a gente frise o que é droga, né? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que droga é qualquer substância que, entrando no seu organismo, em contato com o organismo, ela modifica o funcionamento. Então é bom que as pessoas saibam que café é droga, que açúcar é droga, chocolate é droga, Coca-Cola é droga. Coca-Cola, né? Então tudo isso precisa ser regulamentado. Coca-Cola tem Coca-Cola, quando eu falo Coca-Cola, eu não falo só Coca-Cola, né? Mas eu Em falo de todos geral, os açúcar, refrigerantes. né? Açúcar, É uma né? concentração absurda de açúcar que altera completamente o funcionamento E, as do seu pessoas, organismo. e causa vários problemas, diabetes, enfim, as pessoas acham que não é Se droga. você Né? for em qualquer birosca, né? É. E se você for em qualquer esquina, dependendo do Você volante, acorda com propaganda disso. É. Né? Nós não defendemos propaganda de droga nenhuma. Né? Por exemplo, a gente vive a proibição da maconha. Né? Eu faço parte da Marcha da Maconha. A marcha vai ser esse mês aqui em Fortaleza, dia 29. dia 28. No Dia último 28? domingo Ok. de maio, a partir das 2 horas, na Estátua de Iracema. E a gente quer discutir isso, porque outros países já mostram que é mais eficiente você educar e discutir com as pessoas como lidar com essa substância, né? E Que a é gente não benéfica. está falando nem da Coreia do Norte, né? Nem Então, de Cuba, os Estados né? Unidos que implementou o modelo de proibição para o mundo, Uhum. né? Que fez as convenções, impulsionar as convenções internacionais proibitivas, que o Brasil assinou, algumas delas, estão já mudando essa linha, porque viram que não dá. Né? Até porque existe outro interesse por trás, que é o interesse comercial da legalização. Né? Um dos fatores que fez a lei seca cair nos Estados Unidos foi a crise de 29. Né? As pessoas precisavam legalizar esse mercado para que esse dinheiro entrasse na economia formal, porque é muito dinheiro. Sabe? A gente está falando da quarta economia do mundo, as drogas ilícitas. Uhum. Né? Para petróleo e outros armas, né? Tudo isso está encadeado e o Estado não tem nenhum controle. Né? Ao invés desse dinheiro estar sendo investido em saúde, educação, por exemplo, o nosso principal exemplo é o do cigarro. Né? O cigarro hoje vem apresentando nos últimos 10, 15 anos o índice de declínio do consumo. Por quê? Porque foi feita educação para as pessoas. Então a gente foi se adequando a não fumar em certos ambientes. Eu acho que mais importante, desculpa discordar, mas eu preciso expor, é que você proibiu a propaganda do cigarro em todos os âmbitos. Não se deve estimular. Ou seja, você proíbe até mesmo que você, em alguns casos, né, em alguns países, e há uma tendência que o Brasil assuma também essa posição, que você proíba que a própria carteira de cigarro venha com a logomarca do cigarro. Sim, sim. Né? As pessoas sabem, a gente convive com drogas desde que a humanidade é a humanidade, certo? Com certeza. Então a gente sabe quais são as substâncias que alteram a consciência que a eu gente sei gosta. disso, mas pode ser que muitos ouvintes e muitos telespectadores não saibam. Diz aí. Quais seriam os exemplos desde o início, né, da organização humana como eu vou pegar só o marco que é o cristianismo. Né? Na Bíblia, várias passagens falam sobre o vinho, né? Que Jesus, inclusive, transforma água em vinho para congratular, confraternizar com seus seguidores. Então, é uma forma que é uma droga. Né? Álcool é uma droga, porque muitas vezes as pessoas falam álcool e outras drogas, mas álcool é uma das drogas. Tá? E serve como um lubrificante social. Né? E álcool é uma das drogas que faz muito mais mal do que Bastante a perigosa, maconha. bastante perigosa. E ela está regulamentada, e ela arrecada bastante para o Estado. A taxa de incidência de tributos na comercialização do álcool, ela ultrapassa 40% brincando, né? Na minha opinião, pessoal, acho que deveria ser mais regulamentado.
Tá? A gente acorda e vai dormir com propaganda de cerveja. Mais taxado, né? Mais taxado e menos propaganda, né? Proibição de propaganda. As cervejarias, né? Que é a maior indústria brasileira, é uma grande marca de cervejarias, ela tem um controle tanto do Congresso quanto dos meios de comunicação. Então, a gente é acostumado a ter uma raiva, beber, a comemorar alguma coisa, beber, tudo estimula o alcoolismo, né? E eu não quero dizer, eu não quero fazer uma relação, eu quero, inclusive, distinguir isso. Não é todo mundo que usa droga que tem problemas com drogas. Na verdade, as estatísticas mostram que é uma pequena parte de todas as drogas, desde o álcool, a cocaína e o crack, que é uma questão polêmica, porque existe uma demonização do debate do crack, que as pessoas ficam com medo, né? Aquela coisa de usou a primeira vez, nunca mais viciou, crack... Crack é uma cocaína suja, uma cocaína de pior qualidade, certo? Mas nem todo mundo que usa é viciado. Uma cocaína muito ruim, né? Muito ruim, é o subproduto da cocaína. Do pobre, né? Exato. Por isso que é demonizado, entende? Esse o Brasil, e aí eu quero voltar para o tema da maconha, porque é muito emblemático. A proibição da maconha no Brasil, a primeira lei de proibição da maconha se deu em 1930, mais ou menos, né? No começo do século passado. E ela proibia não o consumo da maconha, ela proibia, entre outras práticas, o samba, a capoeiragem e o pito do pango, que é o fumo da maconha. Mas não pelo fato de fumar por causar algum dano, mas por ser pito do pango, que era conhecido como pango, o cigarro de Angola, né? E foi no Rio de Janeiro isso para proibir os hábitos dos escravos recém-libertos. Então você não queria proibir que as pessoas usassem substâncias para fazer mal. Em 1930... não fazia nem 50 anos que os escravos tinham sido libertos, entre aspas, no Brasil. Né? Então se proibia um controle social, era um controle social sobre uma comunidade. Né? Nos Estados Unidos, da mesma forma. A proibição da maconha nos Estados Unidos se dá com desculpa para criminalizar os mexicanos. Né? Assim como o ópio foi proibido para criminalizar os chineses, né? As populações indesejadas. E aqui no Brasil se manteve, né? Se mantém. Passou pela ditadura militar, a lei de drogas, ela regulamenta isso e iguala traficante ao usuário. Tá? Qualquer pessoa que fosse pega com um cigarro de maconha poderia ser enquadrada como traficante, né? Para justificar uma repressão sobre as pessoas que usam essa substância. Né? E hoje a gente vive sob a égide da nova lei de drogas, né? Que é de 2006, né? Que veio com uma proposta de inovação, né? Que seria diferenciar o usuário do traficante. Tá? Até aí, beleza, é um avanço. Tá? O problema é que essa lei de drogas ela gerou um dano social muito maior, porque aumentou o encarceramento. Porque ela não define quem é usuário e quem é traficante. Né? Quem define isso é o policial na rua, né? Ou o promotor de justiça no momento da acusação. Né? Então, e lembrando que o policial na rua, a gente tem desde o policial que foi preparado para estar na rua, para fazer a repressão, né, para combater o crime, né, e não o usuário, né, ou seja, uma pessoa que em muitos casos pode ser uma pessoa doente, ou pode ser um cidadão normal que fazendo uso de uma substância para um fim. É como se estivesse bebendo uma cerveja no final da tarde. Né? O ministro Barroso do Supremo, inclusive, falou isso no voto. Né? Eu falo já sobre essa votação do Supremo, mas é isso. As pessoas têm a liberdade de escolher o que vão fazer uso, desde que façam um uso responsável, que não fira direito alheio. Certo? Então, se esses critérios estão respeitados, não tem para que a gente entrar na esfera íntima das pessoas, né? Que é um direito, é uma liberdade individual, alterar a sua consciência. Né? O Estado não deve regular isso. Né? Então, a lei de drogas ela gerou um encarceramento muito grande no Brasil. Nós somos o 4º país que mais prende pessoas no mundo. Certo? E ao contrário do que se pensa, as pessoas presas pelo crime de tráfico de drogas, isso são dados do Ministério da Justiça, tá? Do último levantamento penitenciário, né? Mostra que quase 90% dessas pessoas não faziam parte das ditas organizações criminosas, não tinham antecedentes criminais, não estavam armadas no momento do flagrante, certo? Então são pessoas pegas com uma quantidade pequena de alguma substância, muitas vezes guardando, né, para fazer um comércio, né? E foram pegas. E é importante que a gente tire
esse falso moralismo sobre o que é o dito tráfico de drogas. Né? O tráfico é um comércio de um produto. Existe uma pessoa que quer comprar e existe outra que quer vender. Que quer consumir, né? Exato. Tem o que quer consumir e outro que quer vender. Então, é uma relação comercial clássica, certo? Que hoje a gente proíbe. É óbvio que deve haver regulamentação desses comércios, como existe na regulamentação do comércio de cigarro e cerveja. Uma criança hoje compra muito mais, é muito mais simples para um menor comprar uma droga ilícita, né, do que ele ir num bar e comprar uma cerveja. Né? Então fica muito mais acessível a proibição. Ela é tão absurda que ela torna o efeito contrário. Né? É mais acessível às pessoas uma coisa ilícita do que uma lícita. Por óbvio, né? Isso parece ser uma tendência para a maioria dos seres humanos. Né? O enfrentamento daquilo que é ilícito gera algum tipo de curiosidade e você acaba indo para aquela tendência de deixa eu ver se isso aqui realmente faz mal, né? E para o adolescente, para o jovem, isso tem um peso muito maior. Né, que é aquela fase de contestação, de rebeldia, né, contestação em casa, de tentar de alguma forma incomodar as pessoas, o status quo. Né, e isso é um atrativo muito, muito sério. Né, e a gente precisa, ao contrário disso, conversar com os adolescentes. Sabe? Tem que falar sobre drogas, tem que falar o efeito que a maconha causa. Né? Tem que falar o efeito da cocaína. Não dá pra gente achar que usou maconha, o efeito vai ser psicodélico, porque são coisas diferentes. Maconha não é psicodélico. Mas se você for ver hoje nas escolas, não tratam desse tema. Se você tenta fazer uma discussão... Muito menos num ambiente muito mais fundamental para que o jovem forme o seu caráter, que é a família. E outra, e aqui vai uma queixa, uma crítica, né, aos próprios movimentos sociais. Né? Os movimentos sociais progressistas, né, que debatem direitos humanos, quando vão debater esse tema, né, ficam cheios de cruízes. É um tabu, né, e é uma reprodução de senso comum absurda, né, que muitas vezes reproduz o discurso do inimigo, né, que é aquele de criminalizar as pessoas por fazer qualquer uso de substância. E muitas vezes quem fala mal disso bebe cachaça. Né? Muitas vezes bebem cachaça e falam mal do cara que porta um baseado. Né? É incrível, é uma contradição. Né? E é um pedido aberto que eu faço aqui. Nós, a Marcha da Maconha, inclusive, fizemos uma carta convite aos movimentos sociais para que fizessem parte de discussões conosco. Nós estamos abertos a ir nos sindicatos, a ir nas comunidades, fazer essa discussão, tá? Porque a gente acha que a gente tem que vencer o senso comum. A gente não pode achar que os programas policiais vão educar nossos jovens. Vão educar muito pelo contrário. Muito Eles ganham dinheiro com a morte dos nossos jovens. E não só isso, né? Eles criminalizam os nossos jovens, independente daquilo que eles estejam fazendo. Se você se recordar de maneira assim, bem pontual, no dia seguinte à chacina do Curió, a maior parte de todos os programas policiais estava dizendo que as pessoas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Como se isso justificasse a morte de alguém. O que é pior, né? É pior. Ou seja, primeiro a gente tem que fazer uma discussão, né, do nosso campo democrático popular, de todas as pessoas que se dizem, né, defensoras dos direitos humanos, para que elas também se posicionem e compreendam que esse é um caminho que a gente precisa trilhar, que a gente precisa tomar, que é você regulamentar o uso de determinadas substâncias. E criminalizar não o usuário, criminalizar o traficante. É importante ver, a gente tem que entender a função política dessa proibição. Né? Qual é a melhor desculpa que o Estado tem de policiamento das comunidades pobres? É a repressão ao tráfico de drogas, certo? E muitas vezes o Estado não quer reprimir o tráfico de drogas, ela quer reprimir uma manifestação por um posto de saúde de qualidade, quer reprimir uma manifestação pela abertura de mais escolas, mas o policiamento, as ocupações militares nas favelas fazem com que essa desculpa do tráfico impossibilite a luta por outros direitos. E os movimentos sociais precisam discutir isso. Quem está morrendo nessa guerra? Será que nos bairros ricos não tem gente que usa drogas? Não tem usuário de maconha e cocaína nos bairros ricos da cidade? E quem está morrendo? Quem está preso nessa guerra? Né? Quem é a vítima?
No Brasil, nós temos 622 mil pessoas, isso dados de 2010, certo? 622 mil pessoas presas. Quase 30%, o crime que mais prende é o tal do tráfico de drogas, né? Quem são essas pessoas presas? Aí tem alguns dados aqui. No Brasil, segundo o mapa da violência, só 23% dessas pessoas que estão presas são brancas, né? Entre 15 e 29 anos são a maioria. Jovens negros são presos com pequena quantidade de drogas. Você tem um número estatístico para a gente poder... Trouxe alguns só esclarecer os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui do Facebook, o programa Democracia no Ar, são 10h22, hoje é 17 de maio de 2017. Eu ia falar 1917 hoje. Revolução Russa, né? Vamos lá. Os dados são do DEPEN, né? Departamento do Sistema Penitenciário do Ministério da Justiça, né? Tem fácil acesso no Infopen, né? Que é o levantamento que eles fizeram na internet. Ele dá esses números, né? Na época, eram 622 mil pessoas presas, 28% presas por tráfico, e aí tráfico vai desde o pequeno porte, a pessoa com Vamos lá, tudo de novo. Quantas pessoas presas? O universo, 622 mil pessoas no Brasil. 622 mil presos no Brasil inteiro. Esse número aumentou, né? Não tem diminuído. Esse dado é 2015, certo? 28%, ou seja, o crime que mais prende é tráfico de drogas. Né? Porte, posse, enfim. Em segundo lugar está homicídios, né? Depois crime contra o patrimônio. O problema é que desses homicídios, né, dos crimes violentos no Brasil, só 4% chegam ao fim do seu processo normal, que seria a apuração. Só abrindo parênteses, que as pessoas precisam compreender, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, compreender uma coisa muito simples, mas que passa desapercebida pelo nosso cotidiano. O Estado brasileiro constrói um aparato de investigação e de repressão, de combate à violência, né, entre aspas, no qual apenas 4% daquilo que é denunciado chega a virar um boletim de ocorrência, por exemplo, tem algum tipo de solução. Isso, algum tipo de solução. Né? A gente não sabe que tipo de solução, mas é 4%. Ou seja, o 96% de tudo que acontece em termos de violência no Brasil é deixado de lado. Então não dá para a gente discutir criminalidade no Brasil sem discutir tráfico de drogas. Né? E não dá para a gente considerar o aparato policial brasileiro algo que vai reprimir a violência. Né? Eu acho que o aparato policial brasileiro ele existe para outro tipo de repressão. Sim. E aí a gente entra naquela discussão. Será que ele veio para reprimir quem produz violência ou para quem reage à violência do Estado contra o cidadão? Porque o tráfico de drogas ele movimenta bilhões. A gente vê, e eu acho que vai ser muito emblemático, gostaria de chamar a atenção para que as pessoas fiquem ligadas, antenadas, né? E percebam e avaliem, né? Por sua própria reflexão, a partir do seguinte, né? No dia 24 de maio, ou seja, daqui a uma semana, nós vamos ter em Brasília um grande movimento chamado Ocupa Brasília. Vão estar lá cerca de 100 mil pessoas, né, ligadas à esquerda, a quem hoje está na oposição ao governo central. Vamos ver como é que o aparato policial vai agir. Sim, tá. A gente Vejam só. Aí eu pergunto para vocês e faço uma ponderação, né, para que vocês reflitam também. Quando ocorre, por exemplo, mortes por causa de tráfico de drogas, por causa de consumo de drogas, e que não envolve, por exemplo, a polícia, quantas dezenas de policiais são destinados a ir resolver aquela situação? Né? Ou seja, o problema da polícia o policial, nesse contexto,
né, da guerra, do combate às drogas, ele também é uma vítima. É óbvio. Certo? Até mesmo porque ele não é bem orientado. Não é bem Ele treinado. não sabe de que lado ele vai Ele se está posicionar. posto numa posição de combater um uso íntimo, um uso privado de uma substância que ele não tem como controlar, certo? E aí ele é jogado numa guerra insana, tá? É treinado de uma forma que ele não mais... Por que você diz que é uma guerra insana? Porque não resolve o problema. Se guerra resolvesse o problema, os índices de consumo já teriam diminuído. E outra coisa, né? A gente viu aí o tanto de dinheiro que o governo dos Estados Unidos colocou para combater as drogas e que carregou para a Colômbia, né? Para Venezuela, para Bolívia, né? É uma Mas guerra... principalmente para Colômbia e Peru, né? É uma guerra insana do ponto de vista das populações pobres. Para quem ganha dinheiro com isso, não é uma guerra que faz todo sentido, certo? Não é possível que a quarta economia mundial, que movimenta bilhões por ano, né, no Brasil, no mundo, ela esteja nas favelas. Sim, trilhões. Consideramos que se sim. a gente levar em consideração a moeda nacional, o real, aí é que já... aí é que são bilhões exato. mesmo, né? E isso... É um dinheiro que transforma a vida das pessoas, né? Ao invés de você ter uma vida pacata, ter uma vida digna, decente, eu não vejo mal nenhum em você... Esse dinheiro, Márcio, esse dinheiro, ele sendo legalizado, ele poderia estar sendo investido em prevenção ao uso de substâncias, por exemplo. A gente poderia muito bem, existem inclusive projetos sobre isso, criar leis que o dinheiro proveniente do comércio de substâncias, né? E aí as pessoas hoje, existe até um clamor maior sobre a legalização da maconha, que esse dinheiro fosse todo destinado para a saúde e a educação. Para a saúde no sentido de prevenção, certo? E de como as pessoas usarem drogas, e saúde no sentido de tratamento para as pessoas que têm problemas, né? Assistência social para as famílias dos usuários que não têm, certo? As famílias hoje dos usuários estão desesperadas, né? Porque o Estado não consegue dar conta da demanda daquela pessoa, porque o uso problemático de drogas, né, ele se assemelha à doença, né, em vários aspectos a doenças. Então ele precisa de um tratamento sério, médico, né, e social, assistência psicológica também dos usuários. Hoje a gente não tem isso, a gente tem várias comunidades terapêuticas, né, que o governo inclusive está transferindo essa responsabilidade. É um debate que precisa ser aprofundado. Eu não estou dizendo aqui que todas as comunidades terapêuticas não prestam, certo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que algumas realmente não prestam, inclusive o Ministério Público denuncia, né? Tem denúncia, inclusive, de trabalho análogo à escravidão nessas comunidades, né? E o governo está querendo transferir a responsabilidade para essas comunidades. Eu acho que está errado. E o Estado tem que assumir sua responsabilidade com isso. É verdade. Né? E se tivesse investimento em saúde, o problema é que a gente vive também hoje num contexto de um golpe no Brasil, né? Onde os golpistas, muitas discussões, a gente ainda pode, né? Hoje os caras congelam o investimento em saúde e educação por 20 anos. Então essa luta aqui a gente tem que enfrentar essa outra, certo? A gente tem que por isso que é importante os movimentos sociais saberem que é uma luta só. Nós somos aliados, nós lutamos pela mesma causa, né? Então nós temos que enfrentar isso e exigir mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, e legalizar as drogas podem fazer isso. Sabe? Pode ser que esse dinheiro esteja aí, tá? Que a gente quer para investimento nos setores sociais. E no governo golpista, só para complementar, existe o Osmar Terra, né? que é o ruralista, deputado federal e ministro do Estado ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. Ele é a favor das internações obrigatórias. O Brasil é a piada e agrário. O Brasil do golpe é o país da piada pronta. Né? Rapaz, não é verdade uma coisa. Ele é a favor da internação compulsória e transferir todo mundo para as comunidades. Que o ruralista está comandando como está dizendo aqui, o desenvolvimento social, né? No INCRA não tem índio, né? No Brasil. Não, na FUNAI não tem. Na FUNAI não tem índio, na verdade. No INCRA não. Eu gostaria de pedir licença agora ao nosso convidado, o Ítalo, e chamar aqui o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para um breve intervalo. Vamos lá, 10 horas, 30 minutos. Rapidinho, é apenas para te agradecer pela sua sintonia aí nas rádios retransmissoras e você também que está acompanhando
ao vivo, através do Facebook, na página Democracia Participativa. Obrigado pelo carinho, tá? Você está conferindo o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce, Oxu Advogados Associados e Sintaf. Agora, 10 horas e 31 minutos, dá uma escutada nessa chamada, porque a nossa voz está crescendo. Agora somos 6 emissoras e mais a transmissão ao vivo pelo Facebook da página Democracia Participativa Ceará. Nossa voz está mais forte, vai mais longe. Amigo ouvinte, o programa Democracia no Ar não para de crescer. Recebemos a adesão de mais 2 rádios ao projeto de construção de uma grande rede de comunicação popular. A partir de 1º de junho, quinta-feira, estarão conosco a Rádio Camponesa de Crateús, FM 95,7 e a Rádio 25 de Maio de Madalena, FM 95,3. Elas passam a integrar a rede de rádios retransmissoras do programa Democracia no Ar, gerado na web rádio Atitude Popular e que conta também com a retransmissão na web rádio FETRACE e das rádios Canudos FM 104,9 e Liberdade AM 1310, ambas de Boa Viagem. Aqui, a comunicação é para todas e todos. Democracia no Ar, cada vez mais forte e mais perto de você. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e espero por você todos os dias. Ok, agora 10 horas e 33 minutos. Voltamos com ele, Márcio Rodrigues. Com você e a segunda parte, Márcio. Obrigado, Jonathan. Estamos aqui de volta com Democracia no Ar. Agora são 10 horas e 32 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 19, nós vamos ter o lançamento do livro Anos que Vivemos em Perigo, a Crise Brasileira. E um debate com o autor, que é o Walter Sorrentino. Dia 19 de maio, às 18 horas, no Teatro Antonieta Noronha, da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Esse teatro fica na rua Pereira Filgueiras, número 4, no centro. É uma realização da Fundação Maurício Grabois, que é a fundação do PCdoB, né? E também com o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Estamos hoje conversando aqui com Ítalo Alencar, ele que é um dos dirigentes aqui, organizadores da Marcha da Maconha. Como é que é o nome do coletivo? Plantando Informação. Plantando a Informação. Mandar um abraço para os meus companheiros que estão ouvindo aí do coletivo, estão na batalha. Estão se manifestando também, viu? Aí? Tá todo mundo Salve para todos. A gente está nessa batalha, o Márcio, da construção da marcha, que a marcha em Fortaleza já é bastante consolidada, certo? No ano passado foram entre 13 a 15 mil pessoas nas ruas, tá? Na beira-mar. É grande pra caramba. No ano atrasado foram 10 a 12. Como tá? diz o comentário aqui, o maconheiro inteligente, né? Quem soltou esse comentário foi o... Vamos lá, opa, me perdi aqui. Foi esse. Vamos lá. Pode ir falando, já dou a fonte aqui. Vou entregar esse... Vou entregar esse gaiato, que é o Eliseu Santos. Né? Ah, tá. Falou? Não tem muita moral para falar, não. A marcha aqui em Fortaleza esse ano, o tema é encarceramento, né? Encarceramento em massa. A gente começou o ano com as notícias na televisão sobre as rebeliões nos presídios, né? Sim. A crise do sistema carcerário, né? Uhum. Que a gente acha que não é uma crise, é um projeto. E apesar de toda a crise do sistema carcerário, de todos os erros cometidos, aquele cidadão ainda foi conduzido a ministro do Supremo Tribunal Federal. É fim dos tempos. Rapaz, assim, só um golpe justifica. O problema é o seguinte, nós estamos indignados, muito indignados com isso. Sim. O problema é que a gente não transforma essa indignação em algo realmente... algum ato, né? Nós precisamos dar um basta nesse tipo de coisa. A Marcha da Maconha tem esse intuito, certo? É uma marcha abertamente de enfrentamento às consequências desse golpe, certo? Então, o hiperencarceramento, ele tem muito a ver com a proibição das drogas, certo? Uhum. Antes da lei de drogas, em 2005, nós tínhamos no Brasil só 171 mil presos, só, né? Entre aspas. 171 mil presos, antes, em 2005. Certo.
Em 2010, esse número passou para 622 mil. Tá? Então, quase quadriplica o número, né, do encarceramento e não resolve o problema da violência. Porque violência, eu acho que eu vou chover no molhado aqui, que as pessoas já, pelo menos, entendem do conceito. A violência só gera mais violência. A gentileza gera mais gentileza. Então, se a gente já tem a consciência de que isso é uma grande realidade, a gente tem que trazer isso do mundo das ideias, né, o mundo ideal, para o mundo social, o mundo que vivemos, no qual vivemos. Outro absurdo é que 40% desses presos não foram nem julgados ainda, são presos provisórios. Ou seja, a pessoa não existe justiça, na rua, né? Ela não é levada até um juiz. Nem julgada foi. Ela perde sua vida, porque ela vai ter que sair do emprego, a família fica desestruturada também, né? Não, e daí ainda tem gente que reclama do tal do auxílio reclusão. Auxílio reclusão, porque que é um entende, benefício, né? Que é um direito de quem trabalha. Exatamente, Né? o direito daquele que é trabalhador. Não é o bolsa preso que se fala vulgarmente. É a né? coisa mais absurda do mundo. Né? Ou seja, se a gente for falar do encarceramento feminino, humanos, que é outro problema seríssimo, que é o encarceramento feminino, e a gente vai ter um bloco feminista da Marcha da Maconha que está fazendo esse debate, as meninas fazem esse debate muito bem, né? 64% das mulheres presas hoje é pelo tráfico de drogas. E o feminismo e o machismo se manifestam nessa relação também, porque quase a totalidade dessas mulheres estavam apenas guardando em casa essas drogas. Muitas vezes nem delas eram. E quando era um pequeno comércio, que não tinha violência nesse comércio. Entende? A venda, o consumo de drogas não tem violência inerente. A violência é a proibição que traz. É o tacão policial que traz a violência. Então as pessoas precisam... Hoje, e várias pessoas do movimento falam isso, né? Ninguém vê dono de bar atirando em outro por causa da concorrência, né? Mas você vê dono de boca atirando em outro. Por quê? Porque não pode reclamar em outro órgão. Vai chamar a polícia? Né? Não pode, né? E se chamar, piora a situação. Né? Então todo mundo está perdendo nesse problema de encarceramento. Se a gente conseguisse hoje legalizar as drogas, né? Vamos falar aqui da legalização da maconha, né? Que existe um certo clamor social em relação à maconha. Temos né? algumas perguntas aqui, então vamos lá. Vamos lá. O Ariel Lage faz a seguinte pergunta: como tratar de redução de danos com a maconha? Bom, vamos lá. É uma forma de tratamento, né? Que pode... a quantidade, ou então substituindo essa droga por outras que causem menos danos. A maconha ela tem apresentado vários resultados positivos, e aí na internet não faltam artigos científicos sobre isso, de que ela ajuda no controle da fissura de certas drogas, como o crack, certo? No caso, a maconha é tratada como porta de saída para vários problemas. Além do uso medicinal, né, que agora a Anvisa finalmente reconheceu que uma planta é um remédio. Exatamente. Né? Ó, temos aqui essa notícia, né? Essa notícia de antes de ontem, se não me engano. Saiu, inclusive, no site do UOL, que é o braço, não, é o braço virtual da Folha de São Paulo, né? Um dos maiores jornais da América Latina. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu incluir a cannabis sativa, nome científico da maconha, em sua relação de plantas medicinais. Agora a planta consta na lista completa das denominações comuns brasileiras, que serve como base para o pedido de registro de medicamentos. A inclusão da planta na relação não significa a liberação do uso, plantio e comercialização da cannabis ou de produtos derivados para fins terapêuticos. Contudo, é a primeira vez que o órgão reconhece a planta da maconha in natura como contendo propriedades terapêuticas. Devia se envergonhar de ser a primeira vez a reconhecer isso, né? Mas, enfim, 2017. A gente agradece, né, que a Anvisa tenha tido esse lapso vamos lá. Tem aqui uma outra pergunta, ou melhor, uma outra questão colocada pelo Jardel Saldanha, que tem a questão industrial também, né? O cânhamo, que é um material bem mais forte que o algodão,
proibindo a maconha, acabou a produção de cânhamo, obrigando assim a população a comprar roupas e outros materiais de algodão com mais frequência por menor durabilidade. Ou as fibras sintéticas, né, vindas do petróleo, que também geram muito dinheiro. Né? Um dos elementos da proibição foi isso. O uso industrial da maconha é muito diverso. Vai desde fabricação de roupas, né, com exatamente as fibras do cânhamo, né, a fabricação de tijolos orgânicos, tem inúmeros usos, né, para a planta. Então, o que a gente pode falar, por exemplo, da indústria que pode ser gerada a partir da produção da planta maconha? Primeiro tem um viés farmacêutico, né, da cannabis medicinal. Nós defendemos o cultivo caseiro, que as pessoas possam cultivar sua planta em casa. Para poder... planta em casa, não compre planta. Né? E a gente luta para que isso seja regulamentado e para que as pessoas não fiquem presas à indústria farmacêutica, que também é outra armadilha, certo? Hoje, o Sativex, né, já foi liberado pela Anvisa, mas uma burocracia, inclusive está no jornal hoje de manhã, que a burocracia não está permitindo que as pessoas tenham acesso a esse remédio. Mas mesmo as pessoas que têm a receita não têm o dinheiro, é muito caro, porque é importado. Então, as pessoas poderiam ter esse remédio em casa, tá? Então, mas existe esse uso farmacológico, né? Essa indústria farmacológica que pode fazer vários produtos, tá? Nós defendemos a democratização da planta, não a restrição à indústria. Mas existe também o uso dos biocombustíveis, né, com a maconha. Existe também a questão dos encordamentos, da produção têxtil. Né? Então, é uma planta que tem vários usos. É um uso milenar. A humanidade convive com a maconha há milhares de anos. A gente vem proibir há 100 anos. A nossa sociedade racional, né? A gente vive hoje numa sociedade tão racionalista que a gente quer proibir uma planta. Né? Nós, do reino animal, queremos proibir o reino vegetal. Isso é absurdo. Né? É risível porque é absurdo. Né? Então, hoje a gente está nessa batalha pela legalização, pela regulamentação. É importante que a gente fale que a gente quer a regulamentação, a gente não quer a liberação. Liberado já está, todo mundo tem acesso. Nós não queremos, nós não achamos que adolescente tem que usar maconha, tá? Porque vários estudos mostram também que não é benéfico. Tá? Então tem que ter responsabilidade. Como não é benéfico, por exemplo, o adolescente consumir álcool. Consumir álcool, exato. Ou como não é benéfico, o adolescente consumir tabaco. Tem que tratar as coisas com seriedade. Como não é benéfico o adolescente colocar 3, 4, 5 colheres de Nescau num copo de leite de 200 ml, no qual ele está consumindo 8 partes, ou melhor, 7 de 8 partes de açúcar e gordura. Né? Exato. A gente tem, ou seja, se a gente se preocupa com a nossa juventude, a gente tem que falar sério com elas, né? Até porque os jovens só vão respeitar a gente se a gente falar sério com eles e francamente. Né? Então não dá para esconder que não existe maconha. Né? Até essa palavra maconha, ela causa um certo estranhamento das pessoas, né? As pessoas falam baixo, como falam maconha. Né? Nós falamos maconha alto mesmo, porque é uma planta que serve para a gente, né? Serve para a humanidade. Nós temos que tratar os jovens com respeito e discutir com eles, cara, você não pode. Certo? Porque não faz bem para o seu desenvolvimento intelectual. Não faz bem para o seu desenvolvimento social. Agora, se você decidir usar, cara, é o seguinte, você vai ter que saber o que está usando. Tá? Hoje a proibição tem esse dano também. Quando você compra uma substância ilegal, você não sabe o que você está comprando. Existem vários tipos de maconha para vários fins diferentes. Existe a maconha para dor, existe a maconha para relaxamento, existe a maconha para você ficar mais alegre. E tudo isso a gente, quando compra no mercado legal, a gente não sabe. Outro efeito da proibição. Não resolve. Está proibido, as pessoas continuam usando. Certo? Se resolvesse, não tinha maconheiro no mundo. Mas tem. Certo? Então a gente precisa enfrentar. Não é pouco. Tem várias pessoas que fazem o uso medicinal. Existe algum estudo ou estimativa nos países onde é legalizado o uso da maconha, do número de pessoas em relação à população geral? Existem vários dados. Eu vou trazer um dado do Brasil da última pesquisa que foi feita. No Brasil, são 6 milhões dos ditos maconheiros, que dizem que são, né? No Brasil é muito mais. Mas só aqui são 6 milhões. 6 milhões de pessoas que assumem. Mas e que assim, precisam ter respeitado. Na Holanda, no Uruguai, tem algum dado interessante aí a respeito da experiência uruguaia? Tá. Existe também uma experiência em Portugal, né? O Portugal, o caso do Portugal, o consumo ele não é crime, tá? Mas a venda ainda é. Até que é uma aberração jurídica. É um híbrido. Né? No Uruguai, a experiência tem tido êxitos, mas tem tido também problemas. Né?
Uma das críticas do problema do Uruguai é que, como o Estado tem assumido toda a cadeia, não conseguiu acabar com parte do comércio ilegal, certo? Porque o comércio que seria feito no âmbito privado continua ilegal. Então, as pessoas continuam comprando por lá. Então, é uma forma que a gente precisa aprender com esse modelo, né? Então, se a gente tem que ver o que está dando certo, o que é que não está dando. A gente está tendo essa oportunidade, né? A gente precisa discutir isso no Brasil. Nós achamos que a produção de maconha, tanto para a indústria, para o ramo industrial, pode, inclusive, ser assentada na agricultura familiar, que as pessoas, os agricultores, possam fazer uso dessa planta para melhorar a sua vida, né? Para poder ter um vínculo com a sua terra, que hoje não tem. Uhum. Né? Hoje, quem produz maconha no Brasil corre 2 riscos. Corre o risco de ser morto ou ser preso e corre o risco de perder sua terra. Mas mesmo assim, os agricultores se arriscam a plantar maconha porque dá mais dinheiro do que plantar o tomate. Certo? E são pessoas honestas, que querem sobreviver, e eles estão plantando uma planta. Um agricultor, ele é hoje comparado a um pior bandido, porque o traficante, quando morre alguém, perde a terra. Ou morre ou perde a terra. Certo? E fica na mão do crime organizado também. Certo? Então, tem vários problemas. Entende? Só tem problemas envolvidos, né? Deixa eu dar alguns recados aqui, Ítalo. A gente já volta a conversar. Tá. A situação aqui é a seguinte, né? Nós temos o Ocupa Brasília, que vai ser no próximo dia 24, concentração no Mané Garrincha às 14 horas. Então, todo mundo que puder deve se dirigir no próximo dia 24, ou seja, daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, vamos ter um Ocupa Brasília, que é o movimento de ocupar Brasília para pressionar senadores, deputados, ministros do Supremo e todo mundo que estiver no caminho a abolir esse governo Michel Temer, que é um governo do mal, né? Um governo que é bem pior do que a maconha, né? Aproveitando aqui o nosso entrevistado de hoje. Maconha não tem feito mal a ninguém. É bem diferente do governo Michel Temer, que só tem feito o mal para todo mundo que não é dono de banco, né? Ou todo mundo que não é da elite financista brasileira, né? Vamos lá, tem um recado aqui. As centrais sindicais, após reunião na segunda-feira, dia 8, resolveram alterar as datas da nova iniciativa de pressão contra a reforma da Previdência Trabalhista. As reformas, né? São chamadas de reformas, são contra-reformas, na verdade. Em função do anúncio do adiamento da votação, as entidades remarcaram a semana Ocupa Brasília para os dias 22 a 26 de maio, ou seja, quem puder ir no dia 22 e só voltar no dia 26 é melhor ainda. Durante o encontro realizado na semana passada, na sede nacional da CUT, os dirigentes sindicais fizeram um balanço positivo da greve geral do último dia 28 de abril. Nós trouxemos o Brasil inteiro para a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. O movimento sindical brasileiro é absolutamente vitorioso na história das conquistas da classe trabalhadora e nós vamos continuar defendendo os trabalhadores. Por isso, exigimos a retirada das reformas, afirmou Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Já o secretário-geral, Sérgio Nobre, da CUT, né, anunciou a programação para as próximas semanas e destacou o movimento Ocupa Brasília, que será organizado pelas centrais sindicais de 22 a 26 de maio. Haverá uma vasta programação na capital federal, com o apoio de diversos movimentos sociais e um dia de marcha da classe trabalhadora sobre Brasília, que deve terminar no Congresso Nacional. Depois da greve geral, vem aí o Ocupa Brasília, de 22 a 26 de maio. Mais próximo agora, né, nessa quinta-feira, ou seja, amanhã, a Quintas Vermelhas debate a reforma trabalhista, para onde isso nos leva. Os debatedores são Ana Virgínia Porto e Gabriel Mota Rochinha. A Ana Virgínia é advogada trabalhista e sindical, professora universitária, e o Gabriel é advogado, sociólogo e sindicalista. A sede do Comitê Municipal do PCdoB, onde vai acontecer o Quintas Vermelhas, fica na Avenida da Universidade, 1814, e essa é uma realização do PCdoB de Fortaleza. Ato debate 100 anos da Revolução Russa. Esse ato debate
vai acontecer no dia 30 de maio, às 18h30, no auditório do Sintcef, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui no Trabalhadores, né, do Serviço Público Federal, aqui no Ceará, que fica na rua 24 de maio, 1291, no centro, em Fortaleza. É uma organização daquela do trabalho, né? É uma agremiação dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. É o Ato Debate 100 anos da Revolução Russa, com exibição do filme Os 10 Dias que Mudaram o Mundo. Vamos lá, na sexta-feira também, né, vai ter essa ação que eu falei anteriormente, mas quem quiser e estiver disponível, nós vamos ter um debate muito interessante no auditório Raquel de Queiroz, que fica no Centro de Humanidades 2 da Universidade Federal do Ceará, reunindo a professora Sandra Helena, que é professora e filósofa que dá aula lá na Unifor, e o Luiz Felipe Miguel, que é um filósofo da UNB, que é professor também lá na UNB, Universidade de Brasília, né? A Universidade Federal do Ceará trouxe esses dois para fazer o seguinte debate: o futuro da democracia no Brasil, resistência, estratégia e reconstrução. O local é o auditório Raquel de Queiroz, que fica no Centro de Humanidades 2, e começa às 19 horas do dia 19 de maio de 2017, a próxima sexta-feira. Convidamos, então, quem está aí nos assistindo. Mais alguma coisa? Foi lançada uma cartilha, né? O nome da cartilha é Reaja Agora ou Nossos Direitos Vão Acabar. Eles querem destruir os direitos trabalhistas e a aposentadoria. Isso vai ficar pendurado aqui na página do Movimento Democracia Participativa. E é muito importante que você, como trabalhador, como trabalhadora, como dona de casa, mãe de família, como pai, como trabalhador que leva os recursos, ou ao contrário, né, a mãe que leva o dinheiro para casa. Lá em casa é assim, né? Quem leva o dinheiro é a esposa. Eu faço aqui, né, só um mise-en-scène, né? Tem essa cartilha muito importante, porque você vai saber todos os males que ela causa para o conjunto da classe trabalhadora. Então, é importante, porque no final ela diz assim: reaja agora ou os nossos direitos vão acabar. Nós vamos perder todos os nossos direitos. O Ítalo é estudante de Direito, né? Então, você vem acompanhando essa pendenga aí do governo? Sim. Eu faço parte do IBEPS, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, e a gente tem vários cursos, inclusive, sobre reforma da Previdência e reforma trabalhista, né? Faz assessoria sindical. E os dados são alarmantes e absurdos, né? Um deputado do PSDB propôs, teve a cara de pau de propor o que eles já fazem, né? Que é a regulamentação do trabalho escravo, porque tirar o salário do trabalhador rural, para pagar trabalhar só com moradia. Comida. Escravidão, né? Os caras estão tendo a cara de pau de fazer isso, né? Daí para baixo, daí para pior. Então a gente tem que conscientizar para lutar, né? Tem que armar ideologicamente e politicamente nossa resistência. Eu acho muito importante que a gente faça isso, porque senão Babau tinha Nicolau, né? O Brasil vai... Piedade eles não vão ter, né? Não tem. Tem que ter medo da gente. Piedade não vão ter. Infelizmente, né? Então, vamos lá. A partir das 14 horas, a Marcha da Maconha. Concentração é a partir das 14 na Estádio de Iracema. E né? Tem muitos blocos? Como é que é? Tem. São muitas temáticas? A ideia, a gente sempre disse que na marcha cabe tudo. Cabe desde a ala psicodélica, né? Que a ala medicinal. Esse ano a gente está fortalecendo a ala medicinal. Existem várias pessoas no Ceará. É até uma ótima notícia, né? Exato, para a gente comemorar e pressionar o STF a julgar a nossa causa, né? Que seria a descriminalização. Então a gente quer mais esse passo à frente. Né? E a construção nos movimentos sociais, a construção de um projeto de lei que possa legalizar. Né? Existem vários projetos, existe o projeto do Jean Willis sobre a legalização da maconha, né? Mas nós precisamos discutir isso. A Anvisa fez agora esse reconhecimento, né? É um avanço, é uma vitória. Certo? Então a gente precisa fazer isso e, inclusive, um chamado às pessoas que têm parentes ou amigos que fazem uso de cannabis medicinal, de maconha medicinal, né, que possa entrar em contato conosco na página da Marcha da Maconha para a gente fortalecer o bloco da aula medicinal. E aí existem outros blocos também, o bloco feminista, né, que vai com suas demandas, e esse ano nós vamos
com o bloco Pela Liberdade do Rafael Braga, né, que é um símbolo do que é essa política racista do Brasil, que é a política de drogas, que é um cara, o único preso brasileiro nas manifestações de 2013, um cara negro, né, trabalhador, que foi preso com garrafa de pinho-sol, né, depois foi solto, aí agora a polícia foi pego de novo com 0,6 gramas de maconha, isso é nada, viu? Para quem usa maconha, isso é 0,6, não dá para nada. E 9 gramas de cocaína, e o cara foi preso por 11 anos. 11 anos de prisão, condenado por um juiz, recentemente. Existem até comitês nacionalmente pela liberdade do Rafael Braga. Né? Então, ele é um dos símbolos do que é essa política racista. Né? Que ela continua racista, ela só está prendendo preto e pobre, matando preto e pobre. Porque eu nunca vi filho de juiz, filho de desembargador que consome drogas, filho de político que consome drogas, assim, diariamente. Que é um nem político, né? Teve um dono do helicóptero aí, um senador do PSDB, 450 quilos de pasta base de cocaína, que rende o dobro. Nada, não, ninguém falou nada. O helicóptero nada. era do cara, a fazenda, o piloto ia trabalhar para ele, só a cocaína que não era dele, né? E ninguém sabe, ninguém viu. Né, Jonathan? Né? Como é que pode o cara... É seletiva, né? Pegar um helicóptero que apareceu aí. Rapaz. Tem gente que usa cocaína que faz sumir 450 quilos rápido, mas não tão rápido assim. Rapaz. E quem pensa também fez um papel muito maior de acabar sumir com essa cocaína. Sumiu completamente. Para você aí que ainda está em dúvida, puxa, será que faz bem essa reforma aí da Previdência, essa propaganda do governo e de todas as rádios, né? Tem uma propaganda aí dizendo que se não mudar, a Previdência vai quebrar. Vejam só, os efeitos que esse mal gigantesco para a nação brasileira, que é acabar com a Previdência Pública. O Chile tem uma experiência, né? Foi o primeiro país a privatizar sua Previdência. Hoje saiu uma matéria na BBC Brasil, e nós estamos aqui replicando, vai ser colocado também na página Democracia Participativa. Agora, quando o novo modelo começa a produzir os seus primeiros aposentados, o baixo valor das aposentadorias chocou. 90,9% recebem menos do que 149.435 pesos chilenos, cerca de R$ 694,08. Eu vou repetir. São R$ 694,08. Ou seja, 90,9% dos chilenos que estão se aposentando vão receber a bagatela de R$ 694,08. Os dados foram divulgados em 2015 pela Fundação Sol, organização independente chilena que analisa economia e trabalho. E fez os cálculos com a base em informações da Superintendência de Pensões do governo. O salário mínimo no Chile é 264 mil pesos, cerca de R$ 1.226. No ano passado, centenas de milhares de manifestantes foram às ruas da capital, Santiago, para protestar contra o sistema de previdenciário privado. Como resposta, a presidenta, né, a Michelle Bachelet, que já tinha alterado o sistema em 2008, propôs mudanças mais radicais, que podem fazer com que a Previdência chilena volte a ser mais parecida com a da era pré-Pinochet. O programa está no fim, mas nós temos que falar aqui sobre uma oportunidade de emprego. Exatamente, né? A atuação em Fortaleza, na área de elaboração e monitoramento de projetos sociais, competência, pesquisa e prospecção de fontes de financiamento, redação de projetos para editais públicos e privados e elaboração de relatórios, negociação de relacionamento com patrocinadores e gestão de pessoas. Formação superior completo, CNH categoria B, experiência anterior na função. Informações adicionais do regime CLT, 40 horas semanais, salário negociável e VT mais VA, ou seja, vale transporte e vale alimentação. Quem estiver interessado pode mandar um currículo até o dia 22 de maio no rh1@opequenonazareno.org.br, indicando o salário pretendido, ok? Aí é uma oportunidade de emprego, a gente está tentando prestar serviço aqui, também no Democracia no Ar.
E para finalizar, nós lembramos que hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Homossexualidade não se aprende, homofobia sim, né? Homofobia, se você quiser ter uma boa aula, você pode acessar a página do Jair Messias. Eu me recuso a falar o último nome dessa criatura. Vamos lá, o programa Democracia no Ar de hoje está se encerrando agora. Eu agradeço a presença do Ítalo Alencar, que é um dos promotores da Marcha da Maconha. No domingo agora, dia 28, nós vamos ter a Marcha da Maconha aqui em Fortaleza, concentração no às 14 horas na praça, na Estátua de Iracema, lá na praia, Leve seus cartazes, fique à vontade. Lá no aterro da praia de Iracema, nós vamos percorrer a orla. Não está liberado, mas eu acho que é bom a gente lutar pela liberação. Sim, a gente só consegue direito se a gente for pra rua, né? Exatamente. Todos os dias que a gente tem hoje em dia não tivemos. Exatamente. Estamos perdendo. Nós éramos escravos há algum tempo atrás. O Ítalo, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Estamos à disposição sempre que esse debate vier à tona. Nós estamos aqui para fazer luta, para fazer disputa de ideias, né? E agora eu convoco ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para encerrar o Democracia no Ar de hoje. Bom dia! Diferente, mas você tem 3 minutos, você tem 1 hora. Vamos lá então, 11 horas, 2 minutos. Bem, você, acabamos de ouvir e conferir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão